Bom dia, senhor. Bom dia. Aí, rapaz, pessoal aí entrando, só três. Pessoal, tudo bom dia, né? Mas pra entrar na aula, 2 anos pra entrar. Bom dia, professor. Bom dia. Renan não tá aparecendo pra mim. É, como vocês sabem, né? Ou deveriam saber, nós estamos chegando ao fim da parte de ondulatória. Se não chegamos ainda, deixa eu só conferir aqui. Estamos chegando quase ao fim. Mas hoje a gente vai falar sobre a natureza da luz, para estar encerrando aí esse caderno, e aí depois a gente vai retornar a estudar a óptica em si, tá? Então, deixa eu pegar aqui a apostila. E aí a gente vai estar dando início aí à nossa aula, tá? Peço só uns 2 minutinhos aí para vocês. Só um minutinho, tá, pessoal? Concluindo aqui. Bom, quem quiser acompanhar na apostila, página 56, tá?
Bom, então, bom dia a todos. Tá, vamos estar dando início agora à nossa aula, certo? E aqui o ponto central da nossa aula vai ser a gente conversar sobre a natureza da luz. Enfim, como vocês podem ver aqui na apostila, nós vamos falar sobre alguns pontos em relação à luz, como vocês podem ver a partir da página 56 até a página 61, mais ou menos, tá? Então a gente vai estar estudando aí alguns conceitos relacionados à luz, tá? Então vamos pegar aqui, nós vamos falar sobre esse carinha aqui. A luz, ela, como vocês vão ver no terceiro ano, ela possui fenômenos magnéticos, elétricos e fenômenos ondulatórios, tá? Então parte dos conceitos da luz são explicados pela ondulatória, outra parte é explicada pela óptica, outra parte é explicada pelos conceitos de Maxwell, teoria da quântica. Então a gente vai ter diversas formas físicas para explicar alguns comportamentos, às vezes específicos, para a luz. Mas nosso foco aqui vai ser estudar a natureza quanto ondulatória por enquanto, tá? Então vejam só, é por meio da luz que chega aos nossos olhos que temos aprendido cada vez mais a respeito do universo. É também por meio da luz emitida pela tela da TV, cinema, páginas dos jornais, notebook agora, né? E grande parte das informações que a gente observa é através da luz, né? Ou seja, existe algo aqui em que a luz incide sobre esse algo, essa luz que incide aqui, ela vem até os nossos olhos, e aí os nossos olhos captam essas informações e a gente vai aprendendo. Bom, na Grécia Antiga já eram conhecidos e estudados alguns fenômenos ópticos, como reflexão, a propagação retilínea da luz, a refração, a decomposição da luz através de prismas, que era aquele que vocês veem lá no Pink Floyd, lá na capa dele. Bom, os filósofos gregos acreditavam que a luz era constituída de partículas que estimulavam o sentido da visão quando penetrava nos nossos olhos. No final do século XVII, época em que fervilhava ideias a respeito da natureza da luz, surgiram duas teorias dos fenômenos luminosos. Uma corpuscular, desenvolvida por Newton, e a outra ondulatória, construída pelo físico, matemático e astrônomo holandês eu não sei pronunciar o nome do cara bem, é Huygens, tá? Assim, é Huygens, tá? Não sei se é Huygens, mas vamos chamar de Huygens, tá? Para ser mais preciso, ambas as teorias tiveram seus predecessores, tá? Tiveram muitas pessoas aí que vieram explicar muitas coisas antes deles, tá? Mas vamos começar aqui, vamos partir do início desses carinhas aí, porque faz mais sentido, tá? Os primeiros trabalhos de Newton datam de 1675. Em 1704, ele publicou em seu livro famoso, tá? Optics, uma versão mais detalhada sobre suas ideias. Por outro lado, antes de Huygens, René Descartes, que é outro matemático muito importante, havia sugerido que a luz seria a manifestação de um distúrbio no éter. O éter está associado, tá, gente, a coisas que vêm lá de cima, tá? E a substância contínua que formava o universo. Sua teoria da refração, publicada em 1637, supõe que a luz se propagava mais rapidamente no meio mais refrigerante. Hoje sabemos que essa suposição é incorreta, tá? É o contrário. É no menos refrigerante que a luz se propaga mais rápido. A refrigerância de um meio material está relacionada com o valor da velocidade de propagação da luz nesse meio. Nos meios mais refrigerantes, a velocidade da luz diminui. Tá? Vamos lá, então, estudar a primeira teoria, que é chamada de teoria corpuscular. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar bem. Teoria corpuscular da luz. Tá? Bom, então, essa teoria ela é relacionada a Newton, tá? Newton que fez toda a interpretação por ela. Por meio dessa teoria, Newton propôs algumas propriedades, que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira propriedade aí proposta por Newton é a propriedade da independência dos raios de luz, tá? E o que diz essa independência dos raios de luz, como vocês vão ver agora? Essa independência diz o seguinte, ó, dois raios de luz podem se cruzar sem interferência
porque sendo constituído de partículas muito pequenas e rápidas, dificilmente as partículas de um feixe se colidem com as do outro, tá? Ele está dizendo que é como se elas são pequenas partículas e é como se fosse assim, ó, a luz, ela que se propaga nessa direção aqui, e a outra que se propaga nessa direção aqui, eles são tão rápidos que uma passa no vão da outra sem se tocarem, tá? Então, dificilmente elas se cruzam, elas se tocam. Essa é a primeira propriedade que ele enunciou. A segunda propriedade diz respeito ao seguinte, ó, a propagação retilínea da luz, ou seja, a luz no meio homogêneo, nenhuma força atua sobre as partículas de luz, assim, por inércia, seu movimento é uma linha reta, tá? Então, a luz se propaga em linha reta. Uma terceira propriedade é a propriedade da reflexão da luz. O que diz a reflexão da luz? Ela diz o seguinte, ó, quando pequenas esferas colidem elasticamente, colidir elasticamente significa que eles cumprem o papel da colisão lá de que é uma colisão elástica, tá? Isso significa que a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Então, quando elas se colidem elasticamente com a superfície lisa, são sempre refletidas de forma que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, exatamente como ocorre na reflexão da luz, como a gente vai estudar, já que eu pulei a parte da óptica e fiz um laboratório primeiro. A gente vai estudar essa parte da reflexão da luz, mas eu já expliquei um pouco disso na hora que a gente estava estudando a parte da ondulatória do som, especificamente do som. Para esse caso aqui, tem essa imagem aqui de apoio, que é essa aqui, ó. Então, a partícula de luz que incide sobre a superfície vai bater na superfície e aí ela é refletida formando o mesmo ângulo, tá? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O próximo seria a refração da luz. E o que diz a refração? A refração de um fenômeno físico que descreve a alteração da velocidade da partícula, né? Velocidade quando a luz passa de um meio para outro meio com configurações diferentes, a gente pode colocar assim, é o que nós definimos como refração da luz, tá? Para explicar o fenômeno da refração, a teoria corpuscular da luz previu que a sua velocidade de propagação aumentava nos meios mais refringentes. Por essa teoria, a luz deveria apresentar maior velocidade, tá? Velocidade de propagação maior no vidro e na água, por exemplo, por serem meios mais refringentes. Só que hoje a gente sabe, né? A gente vai descobrir isso no próximo livro, no próximo capítulo que a gente for estudar, que a gente deveria ter visto. A gente sabe que, na verdade, é o contrário, né? Em meios mais refringentes, a velocidade da luz diminui, não é o contrário. A dificuldade de explicar o fenômeno da refração pelo modelo corpuscular enfraqueceu essa teoria. Como Newton, um dos maiores gênios de todos os tempos, não foi capaz de perceber essa falha na teoria dele, né? Uma das razões que poderia explicar tal falha seria o fato de não se conhecer, à época de Newton, a velocidade de propagação da luz em outros meios, apenas no vácuo, tá? Foi somente em 1860 que Leon Foucault demonstrou que a velocidade da luz era menor em qualquer outro meio diferente do vácuo, ou seja, o vácuo era o máximo que nós tínhamos da velocidade da luz. E o próximo fenômeno é o fenômeno da difração da luz. Vejam, percebam, tá? E lembrem-se que todos esses fenômenos enunciados até agora, todos eles são fenômenos que nós já discutimos anteriormente, tá? Com exceção, claro, da independência dos raios e da propagação da luz, mas a reflexão, a refração e a difração são fenômenos que a gente viu, até a aula passada a gente viu sobre isso, a aula retrasada, na verdade, a passada foi exercício. Mas vamos lá, o que diz a difração? Para explicar a difração da luz, Newton argumentou que as bordas dos objetos exerciam força sobre os corpúsculos de luz, fazendo com que houvesse os desvios dessas partículas. Hoje sabemos que essa explicação não atende à realidade, ou seja, nesse caso aqui, essa aqui está falsa, aqui, tá? Apesar de que ela é enunciada dessa forma, tá? Então, Newton não havia percebido, digamos assim, os problemas nas teorias que ele havia formulado, tá? Bom, e isso é a teoria em que a luz ela é um corpo, tá? Ela possui várias partículas pequenininhas, como se fossem corpos pequenos. Bom, e agora, a teoria da ondulatória da luz. Derrubar um mito nunca foi fácil, ou seja, derrubar Newton, né? Cara, muito difícil. Dessa forma, convencer a comunidade científica do século XVIII
a aceitar um modelo contrário de Newton representou um trabalho árduo enfrentado por alguns cientistas, tendo à frente o físico inglês Thomas Young. Young considerou que, se a luz fosse onda, essas ondas poderiam se anular ou reforçar devido ao fenômeno da interferência que nós já havíamos estudado. Foi por meio da confirmação da interferência luminosa que Young conseguiu comprovar suas ideias. Quanto à difração, as explicações de Young deixaram a desejar. Já a refração só pode ser confirmada como fenômeno ondulatório em 1860 por Foucault. Mostrou que a velocidade da luz em qualquer outro meio era menor do que a do vácuo. Tá? Então, aos poucos, os físicos foram desmistificando aí todas essas observações, algumas dessas observações que foram enunciadas por Newton, tá? Já que como Newton era o grande gênio da física, né, da matemática, enfim, de diversas áreas diferentes, então derrubar as ideias deles, por mais que estivessem errados, era muito difícil, né, dos caras comprovarem. Bom, já em já nisso, né, a gente viu que Young derrubou as ideias de ser um corpo, né, colocou como sendo uma onda, e Foucault ele demonstrou a questão da refração da luz, tá? Bom, quando comparamos as ideias expostas no capítulo de ondas que a gente viu até agora, com os fenômenos ligados à luz, percebemos que há uma coerência muito grande entre o comportamento da luz e o comportamento das ondas. A luz, quando atinge uma superfície, reflete. Um pulso ou uma onda, quando atinge um anteparo, uma superfície ali, ele vai sofrer reflexão também. Luz, quando incide na superfície de separação entre dois meios, ela sofre uma refração e parte dela é refletida. O mesmo acontece com o pulso de onda, tá? O fato de a reflexão e a refração serem explicados pelo modelo ondulatório não nos leva, tá, a concluir que de fato a luz é uma onda. Essa teoria precisa ser explicada por fenômenos ligados ao comportamento da luz, como difração e a interferência, tá? Vamos então continuar para a gente tentar entender melhor, tá? Bom, de certa forma aqui, deixa eu trazer de forma aqui resumida, tá? Para a gente não perder muito tempo com toda a leitura do capítulo e tal, a gente precisa entender o seguinte, ó. Dois pontos importantes. O primeiro ponto importante, deixa eu pegar uma página limpa aqui. O primeiro ponto importante, ó, é esse aqui, ó. A luz só sofre difração quando passa através de uma fenda cujas dimensões sejam próximas de seu comportamento de onda, tá? Então, a luz só vai sofrer difração quando ocorrer essa característica, quando passa em uma fenda cujas dimensões sejam próximas do seu comportamento, do seu comprimento de onda, ou seja, o lambdazinho que a gente havia estudado aí. O próximo ponto que é importante ressaltar, tá? É a questão da interferência. Deixa eu pegar aqui o da interferência. Bom? O da interferência. Cadê? E aí, só. Uma forma de obtermos a questão da interferência seria colocar duas lâmpadas a uma pequena distância uma da outra e iluminar uma parede. Se a luz produzir o fenômeno da interferência, a parede deveria apresentar regiões claras devido à interferência construtiva e regiões escuras correspondentes à interferência destrutiva. No caso, seria aquela questão da onda, né? Quando você tem uma corda, quando você tem uma onda vindo nessa direção e nessa direção, desse jeito aqui elas possuem uma onda construtiva, elas vão se juntar, e destrutivas é quando uma está para cima, outra para baixo, quando elas passam uma pela outra, elas vão se anular. No caso, se elas forem iguais, se anulam, se tiver uma maior do que a outra, quem é maior sobressai aí da menor. Bom, então, Young, ele provou a questão da interferência utilizando essa noção aqui, ó. Então, nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, nós vamos explicar aqui a questão da interferência, tá? Bom, antes de eu explicar aqui, eu vou pedir só um minutinho para vocês, pessoal, só para eu resolver um probleminha aqui, e aí eu já volto. Não saio da aula, tá? Só um minutinho, só para pegar uma coisinha aqui e aí eu já explico para vocês a questão da interferência.
Pessoal, vamos voltar aí, tá? Desculpem a demora. Vamos falar aqui sobre a interferência, tá? Então, nessa figura aqui, a ideia de Young foi a seguinte: é, pegar duas fontes luminosas, na verdade, uma fonte luminosa, deixa eu pegar aqui, ó, fonte luminosa, tá? Luz solar incidente, emitir essa luz por duas fendas, tá? Uma fenda S1 e S2. Através dessas duas fendas, por conta da difração, a onda luminosa vai atravessar essas fendas, e aí, portanto, depois que elas atravessarem, eles vão sofrer esse efeito, como vocês estão vendo aí. Então, a luz é emitida por uma fonte, através de um anteparo, de uma parede em si, com uma fenda, tá? Bem pequena. Ela sofre difração, e aí possui duas outras aberturas no anteparo B. A partir daí, passa a acontecer exatamente o que acontece com as ondas na cuba de ondas, tá? Que a gente estudou a cuba de ondas, que é aquele tanque lá, e as ondas se chocando. As ondas de luz, ao atravessar as fendas do anteparo B, que são equidistantes ou seja, os anteparos são paralelos, na mesma distância em cada ponto, uma crista ou uma depressão chegam simultaneamente a S1 e S2, porque, né, está sendo emitido da mesma fonte. Então, ao mesmo tempo, vai chegar aqui essa onda aqui, ó. Esse ponto que vai passar aqui na fenda chega no mesmo instante. Então, elas são simultâneas. Então, elas sofrerão uma interferência e produzirão em si as faixas claras e escuras, tá? Que a gente precisa para entender a interferência das ondas, tá? Essas faixas claras e escuras a gente chama de franjas de interferência. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui que pode deixar mais claro essas manchas que podem surgir, que surgirão nessa explicação. Basicamente seria isso aqui, ó. Vai ter as faixas mais claras, que eu estou riscando elas agora de vermelho, tá? E aí entre elas vai ter as faixas escuras. Elas são chamadas de franjas de interferência, tá? As regiões escuras representam o encontro no anteparo C de uma crista com uma depressão que sofre uma interferência, que seria, por exemplo, no caso das cordas, uma onda de baixo e outra para cima, então sofre interferência, tá? Elas se anulam. E as regiões mais claras são quando há uma intensidade muito maior das ondas, porque elas estão sofrendo interferência construtiva, tá? Então elas aumentam a sua intensidade. Aumentam, entre aspas, a sua intensidade, tá? Na verdade, aumenta a amplitude. Então, assim, suponha, né, que vamos, de certa forma, supor que isso vai acontecer, né? Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui, só para a gente entender o que pode estar acontecendo, um outro fenômeno que pode estar acontecendo em relação a esse aqui, ó, em relação à luz. Então, olha só, através da experiência de Young, tá? Vamos supor que tenham duas fontes, A e B, como vocês podem ver aqui, ó, as fontes A e B, tá? Distantes aí uma da outra D. Nós temos um anteparo D aqui, a uma distância L, tá? E aí a distância, né, entre o anteparo, as fontes A e B é D, a distância dos anteparos é letra L aqui, e aí nós temos aqui, ó, o primeiro máximo, o máximo central e o primeiro máximo aqui. Bom, aí vamos lá. Suponha que no instante T, qualquer uma crista esteja sendo emitida simultaneamente pelas pontes A e B. Ou seja, que elas comecem a emitir a crista no mesmo instante para que as comprovações possam ser verdadeiras. Considere ainda que nesse momento a primeira crista à frente daquela emitida por B passe pelo ponto C. Esse ponto C aqui, ó. O ponto C é obtido de tal maneira que CP é igual a AP. Então, ou seja, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. As duas em vermelho são iguais. Assim, o espaço BC conterá um comprimento de onda, distância entre duas cristas ou duas depressões. Ou seja, essa distânciazinha de B para C aqui, que está fora, ela justamente corresponde a um comprimento de onda, tá? Ou a distância de duas cristas ou a distância de duas depressões. Como essas distâncias aqui que eu mencionei antes são iguais, as duas cristas, aquelas emitidas por A e aquela que atravessa C, chegarão ao mesmo tempo no ponto P, nesse ponto aqui, porque a distância é a mesma. Haverá nesse ponto uma interferência construtiva
ou o primeiro máximo, tá? Que seria esse aqui, ó. Se L representa a distância entre os anteparos D e C, e D corresponde à distância entre as placas, né, as placas não, as fontes emissoras A e B, pode-se mostrar que o valor de X, esse carinha aqui, ó, X, ele é igual a L, que é o comprimento dos anteparos, vezes do comprimento de onda dividido pela distância entre as duas fontes. Então a gente pode mostrar que o X vale isso aí. Tá? Essa equação permite determinar, com base no experimento anterior, o comprimento de onda das cores que constituem a luz branca. Para isso, determinamos os valores de X, D e L para aquela cor específica. A seguir, fornecemos a tabela de comprimento de onda no ar das diversas cores que foram obtidas através do experimento de Young. Tá? Aí aqui eu vou mostrar para vocês uma tabelinha dessa construção que ele fez. Então aqui nós temos o seguinte, ó, as cores vermelho, amarelo, verde, azul e violeta. 5 cores aqui, e aqui são os seus comprimentos de onda, tá? E aí, associando aqui, nós temos que essa letrinha, o Azinho com uma bolinha em cima, que é a medida de Armstrong, tá? Ele é equivalente a 10 a menos 10 metros, tá? É uma unidade geralmente utilizada para valores muito altos, muito altos, não, muito pequenos de comprimento de onda, tá? Só que além de termos a tabela aqui do comprimento de onda, deixa eu colocar ela aqui, nós temos também uma tabela que vai representar a frequência dessas ondas, que eu vou mostrar para vocês agora essa tabela, tá? Então, para construir essa tabela aqui, se eu sei o comprimento de onda pelo experimento, e eu quero construir, por exemplo, a tabela de frequência, eu utilizo a equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda F. Então, se eu quero saber a frequência, eu passo lambda dividindo. Então, a frequência é o comprimento, a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Essa velocidade é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, aproximadamente. Substituo na fórmula e vou encontrando os valores das frequências relacionadas ao vermelho, ao amarelo e assim por diante, tá? Então, a gente tem aí essas noções. Bom, fica claro então que a diferença entre as diversas cores que observamos está na frequência, em sua frequência de emissão. Essa frequência não varia quando a luz muda de meio, porque a frequência, mesmo quando você está, por exemplo, a luz vem do vácuo, sai do Sol, está no vácuo, atravessa o vácuo para a atmosfera, mesmo quando ela muda essa direção, a frequência da cor não muda. O que muda é o comprimento de onda e a velocidade. Essas são as duas variáveis que a gente tem que vamos se modificar. Então, o que caracteriza determinada cor é a frequência com que ela é emitida pela fonte. Essa frequência é a mesma em qualquer meio. Por exemplo, vocês devem ter visto uma notícia nesses dias, até passou no Fantástico, tem no canal Ciência Todo Dia, por exemplo, que o Pedro Luiz menciona lá. Vocês vão encontrar uma informação de que em Vênus foi encontrado, né, uma suposta vida de alguns seres microscópicos que emitem uma determinada substância, acho que é fosfina, se eu não estiver enganado, e essa fosfina, ela produz, quando a luz passa por ela, atravessa ela, produz uma certa faixa de frequência, de cor, que é característico dela. Então, os físicos, matemáticos, sim, cientistas, observando isso, conseguiram captar que naquela atmosfera deve ter vida, tá? Essa vida que nós encontramos aqui na Terra. Acho que teve explicação no Fantástico e tal. Muito interessante, por sinal. E estão, por exemplo, por causa dessa faixa de frequência que cada cor é emitida e que cada substância, átomo, enfim, molécula aqui na Terra e no espaço, ela emite essa cor característica quando a luz atravessa ela, que é possível a gente verificar em outros planetas, tá? Se tem luz, desculpa, sem luz, né? Nada a ver luz. Se tem água, se tem determinadas substâncias naquele planeta, se tem vida, por conta da faixa de luz que ela emite. Por exemplo, suponha que tenha um planeta muito distante da Terra e ele possua uma estrela lá, um Sol, e esse planeta está rodeando aqui esse Sol. Então, por exemplo, como que eu sei que esse planeta X aqui, ele pode ter água? Por exemplo, suponhamos que a Terra esteja aqui. A luz do Sol desse planeta vai bater nele,
A luz que sai do planeta vai vir em direção à Terra, por conta da questão retilínea da luz, e quando chegar aqui na Terra, nós podemos analisar quais são as frequências de cores, tá? Por exemplo, vermelho, azul, branco, amarelo, branco não, né? Branco é todo, violeta e tal. Essa faixa de cores que vocês podem ver aqui, que é pequena desse ponto de vista, mas quando a gente pega uma imagem aqui, deixa eu pegar aqui uma imagem, vou mostrar para vocês. Esse aqui dá para a gente já comparar, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, não, é pequeno esse aqui. Deixa eu ver se tem algum maior aqui. Acho que esse aqui tá melhorzinho. Então, olha só. Basicamente é o seguinte, existe aqui uma faixa de cores, tá? Em que, claro que existem muito mais cores do que essa aí. Deixa eu ver se eu encontro uma tabelinha maior. Isso que é difícil, hein? Agora eu usei com o terceiro ano. Sim, ó. Então a gente pode pensar mais ou menos assim, ó. Existe uma faixa de cor, quando a luz bate em um determinado corpo, ele vai emitir alguma dessas cores aqui, e dependendo da faixa de cor que você encontra lá, você pode associar com os elementos que nós conhecemos na Terra, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem, então, ciência do que pode ser, uma suposição do que pode ter, do que pode haver naquele local, tá? Então, a gente pode fazer essas suposições devido a isso, e foi isso que foi feito lá, tá, gente? E aí, é isso daí. Aí a pergunta que ficaria nesse capítulo aqui é de nós entendermos o seguinte: beleza, estudamos tudo isso, vimos a questão das interferências, difração, reflexão, enfim, mas então, a luz é uma onda? Então vamos lá. Para termos uma onda, é necessário que ela apresente quatro características: reflexão, refração, difração e interferência. Mostramos que a luz apresenta o quê? Reflexão lá no início, e mostramos, né, que ela apresenta essas particularidades, porém, ela pode ser considerada uma onda, só que a situação não é tão simples quanto parece. Não é só ter essas quatro observações. Por quê? Porque ao estudar o efeito fotoelétrico, a gente temos que considerar a luz simplesmente como, não podemos considerar a luz simplesmente como onda. Por quê? Porque se fizermos isso, não será possível explicar os efeitos fotoelétricos. Para se explicar satisfatoriamente o efeito fotoelétrico, é necessário que consideremos a luz como pequenas quantidades de energias, tá? Pequenas porções, como sendo os fótons, que a gente chama de fótons, emitidas intermitentemente, ou seja, como se fosse uma pulsação pelo corpo luminoso. O fato de a luz se propagar com uma série de pequenos pacotes de energia parece em direto desacordo com a teoria ondulatória da luz. Portanto, fica a questão: qual das teorias é mais adequada para explicar o comportamento da luz? A luz é uma partícula ou é uma onda? Bom, quando uma teoria física não está de acordo com os fatos experimentais, ela deve ser modificada ou abandonada. Para a luz, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque as duas teorias, tanto a teoria da luz com caráter ondulatório como de um caráter corpuscular, elas não se anulam simultaneamente, tá? Então a gente precisa dos dois pontos para a gente poder estudar. Ou seja, de forma resumida, vocês podem pegar isso aqui que eu vou estar printando aqui para vocês na página 61, tá? Se vocês quiserem sublinhar lá, para vocês deixarem salvo aí para estudar depois. É o seguinte: a teoria ondulatória e a corpuscular da luz se completam, ou seja, em certas condições, a luz se comporta como onda, em outras se comporta como partícula. Dizemos, portanto, que a luz tem um comportamento dual, ou seja, a luz se comporta de duas maneiras distintas, tá? Então a gente vai considerar as duas ideias, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aí? Não, né? Então, vamos fazer o exercício aqui, um exemplinho. Vamos lá, deixa eu pegar aqui.
Já tem o gabarito aqui, já tem o resultado final, aí eu vou mostrar para vocês o cálculo, tá? Então, esse exemplo diz o seguinte para a gente, ó. Um raio de luz de frequência F, esse aqui é a frequência do raio de luz, passa do ar para a água, e aí diz o seguinte, ó, se o índice de refração da luz na água é de 1,33, determine na água. Letra A, qual que vai ser a frequência da luz, tá? Na água. B, qual vai ser a velocidade? Letra C, qual vai ser o comprimento de onda, tá? Isso tudo na água. Então, como que a gente vai fazer essa resoluçãozinha aqui, ó? Então, a gente tem que pegar o seguinte. A gente tem que relembrar da lei de Snell-Descartes, né? A gente sabe que seno do ângulo de incidência é igual ao seno do ângulo de refração, que é igual ao índice de refração por onde passa, para o índice de refração de onde vem a luz, de onde provém, que é igual à velocidade, velocidade do meio 1 sobre velocidade do meio 2, tá? Que é o contrário aqui, por onde passa, e aqui por onde provém. Deixa eu tentar escrever mais bonitinho, né? Melhor, deixa eu pegar uma imagem aqui com a fórmula, que eu não perco tempo escrevendo ela, né? Ué, não vai ter nenhuma aqui com todas elas juntas? Só um minutinho, eu vou pegar aqui na apostila que eu tenho aqui. Já tem um salvo aqui, né? Que aí vai ser melhor. Já que nessa parte não tem todas. Na internet eu não consegui encontrar todas juntas. Quer dizer, também não procurei muito bem, né? Então não posso acusar a internet de não ter, né? Basicamente, nós vamos estar utilizando essa fórmula aqui. Não consegui encontrar. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui todas elas de novo. Para ficar registrado aí para vocês. Se vocês puderem, anotem, tá? Provavelmente a gente não vai encontrar em qualquer lugar, não. Todas essas fórmulas juntas, tá? Que é o seguinte, o que diz a lei de Snell-Descartes para os fenômenos ondulatórios, tá? Ele vai dizer o seguinte para a gente, ó. O seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração da luz, ou de qualquer onda, né? Pode ser escrito como sendo o índice de refração por onde a luz passa, tá? Que a luz vai passar de um meio para o outro, por exemplo, do espaço para o planeta Terra, da atmosfera, sobre o índice do onde ele provém. Esse índice de refração aqui é de onde provém, por exemplo, do espaço para a Terra. Então, ele passa para a Terra, então o índice de refração da Terra, da atmosfera da Terra, o ar, e aqui do espaço, que seria o vácuo. Isso aqui vai ser a velocidade da luz de onde provém sobre a velocidade da luz por onde passa, que é igual também ao comprimento de onda de onde provém, sobre o comprimento de onda por onde a luz passa. Tá? Essa aqui é a relação de Snell bem completa, com várias fórmulas aí para a gente estar utilizando nos nossos exercícios. Tá? Então vamos lá. Primeira pergunta é, qual que é a frequência da luz na água, né? A gente sabe que o índice de refração da água é 1,33 e geralmente o do ar, pessoal, é considerado igual a 1, tá? Então, por exemplo, para o item A, a gente vai utilizar qual relação? Primeiro, eu sei que a velocidade, eu sei qual que é a velocidade da luz na água, no ar, e eu sei o índice de refração na água. E a frequência, bom, a frequência não muda, a frequência é a mesma, eu só preciso descobrir qual é a velocidade da luz, por exemplo. Se eu souber a velocidade da luz e souber qual que é o valor do comprimento de onda, eu encontro
qual é a frequência. Então, como que eu posso usar isso? Eu posso utilizar isso aqui, ó. Nesse caso, ele passa do ar para a água, né? Então, vamos lá. Então, esse vai ser o índice de refração da água dividido pelo índice de refração do ar. Isso aqui vai ser igual a velocidade da luz no ar, que é inversamente proporcional, sobre o da água. Então, se eu substituir os valores aqui, ó, o índice de refração da água é 1,33, o do ar é considerado 1, a velocidade da luz, por exemplo, no ar, é geralmente a velocidade da luz no vácuo, 10 elevado a 8, aqui 3 vezes 10 elevado a 8, e a velocidade da luz que eu quero encontrar na água é essa aqui. Então, se eu multiplicar cruzado, eu posso simplesmente passar aqui a velocidade multiplicando lá para o outro lado e simplesmente dividir, ó, 3 vezes 10 à oitava por 1,33. Então, se eu efetuar essa divisão, vou fazer isso na calculadora, o resultado vai dar 2,26, tá? Aproximadamente vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse aqui é o valor da velocidade. Eu preciso descobrir, então, qual que é o valor da frequência, tá? Então, como que eu faço para descobrir o valor da frequência? A frequência vai ser a mesma, tá? Ah, gente, ó, que burro, né? Não precisava nem ter feito nada, ó. A frequência é a mesma, eu acabei de falar para vocês, né? A frequência é a mesma, ela não muda na água e no ar. Vou até bater minha cabeça aqui. Ó, não precisava nem fazer conta, só eu ter explicado para vocês que a frequência não muda, ela é a mesma. Então, desculpem aí. Tá? Aí agora que eu falei, a frequência não muda, a frequência é a mesma, que eu percebi que não precisava fazer conta nenhuma. Então, a frequência é a mesma. Então, ela é a mesma, não muda nada. E aí, o burrão apagou aqui. Então, qual seria a velocidade, né? Deixa eu até voltar aqui, porque eu já fiz o cálculo. A não muda e a B vai mudar por conta da velocidade. A gente até fez o cálculo já, ó. Eu coloquei aqui o cálculo de andar 2,25, né? Então, duas burradas na mesma questão. Deixa eu só desfazer aqui, para chegar lá no mesmo resultado. Deixa eu ver se vai apagar algum dia aqui. Mas é como eu mencionei para vocês, tá? É só a gente ter feito aqui o cálculo. Na letra A não precisava fazer cálculo. A letra B é o que a gente vai fazer agora. Na verdade, estou tentando voltar aqui. Se o programa aceitar aqui, eu desfazer o que eu fiz. E aí o comprimento de onda é fácil, né? Só a gente utilizar a relação fundamental da ondulatória e encontra o comprimento de onda. Só que observa que ele tem esse 10 elevado a menos 10 aqui, que é o Armstrong aqui, tá? Vamos ver se ele vai destravar aqui, porque travou meu programa. Tem alguma dúvida, pessoal? Então, aqui, né, se eu fizer o arredondamento aqui, fica 2 elevado a 3 aqui, né? Se eu arredondar esse valor, já que aqui tem um 6, posso arredondar para cima. Mas aí isso aqui seria a letra B. A letra A não precisa calcular. E no item C, calcular o comprimento de onda. Como que eu faço? Simples. Equação fundamental ondatória. O comprimento de onda é a velocidade dividida pela frequência. Então, fica velocidade 2,3 vezes 10 à oitava e a frequência 6 vezes 10 elevado a 14. E aí o resultado vai dar, deixa eu ver aqui, 2,3 dividido para 6. O resultado dá 0,38 aproximadamente, vezes 10 elevado a 8 menos 14 dá menos 6. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Para eu transformar isso daqui em menos 10, eu vou multiplicar aqui por 4. Ó. Por 4 não, por 1000. Então, quando eu multiplico por 1000 aqui, eu acrescento 4 aqui unidades. Por 10.000, na verdade, né? Preciso 1, 2, 3, 4. Então, por 10.000. Então, quando eu fizer isso, eu acrescento 4 zeros na minha base 10. Ou seja, 3.800 vezes 10 a menos 10, que aí chega na unidade Armstrong, como vocês podem ver aqui, ou seja, 3.800 Armstrong, que significa
10 elevado a menos 10 metros, tá? Aqui é só para a gente poder ter a noção aqui de quanto eu preciso multiplicar para chegar nesse resultado aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Tranquilo, né? Bom, vamos ver aqui. O que eu preciso fazer mais. Então agora a gente acabou de ver uma questão. Ah, tá. E só para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai ver a questão do efeito Doppler, tá? Em relação à ondulatória, a questão da luz, tá? Então, o que acontece com o efeito Doppler, já que a luz pode ser considerada uma onda, como que eu posso analisar a questão desse efeito? A gente viu lá em questão do som. Veja o seguinte, ó, como a luz é um tipo de onda, é possível então associar o efeito Doppler a ela. O efeito Doppler se baseia nas variações de frequência entre a fonte e o observador. No caso da luz, esse efeito manifesta-se na mudança da cor que a pessoa vai enxergar, tá? Ou seja, o efeito Doppler causa uma sensação de cor diferente. O mesmo conceito do efeito Doppler é descrito para as ondas sonoras quando aplicado para observador e fonte que se movimentam, tá? Deixa eu ver aqui. Se a velocidade da fonte ou do observador forem da ordem de pelo menos 1 a 2% da velocidade da luz no vácuo, nesse caso, as alterações de frequências podem ser percebidas. Se a aproximação entre a fonte da luz e o observador, a frequência da onda luminosa aumenta. Isso no espectro das frequências da luz branca. Lá na página 60, vocês podem ver lá a tabela de luz, tá? Significa um desvio no sentido da frequência para a cor azul, tá? Quando eles estão se aproximando, é um desvio para azul, e quando estão se afastando, a frequência diminui, e portanto, no espectro da luz, quando a frequência diminui, está relacionado com a cor vermelha, tá? Então, quanto mais aumenta, é para o azul, e diminui, tá? É para o vermelho. Isso não significa negativo ou positivo, tá? Só aumentar e diminuir. Então, as ondas de luz são emitidas pelos rearranjos dos elétrons nos átomos e, presumivelmente, a frequência dessas ondas luminosas é a mesma, independentemente de os átomos estarem na Terra ou numa estrela. Quando comparamos com as mesmas fontes aqui na Terra, os comprimentos de onda da luz emitida por outras galáxias são ligeiramente diferentes, medindo-se essas diferenças utilizando a equação do efeito Doppler para a luz, que estão diferentes daquelas demonstradas pelas ondas mecânicas, tá? São diferentes. Podemos, primeiro, verificar se as galáxias estão aproximando ou se estão se afastando de nós, porque as galáxias estão se movimentando, tá? Determinar a velocidade de aproximação e de afastamento dessas galáxias. Por volta de 1925, Hubble mostrou, utilizando as equações do efeito Doppler para a luz, que todas as galáxias estão se afastando-se uma das outras, ou seja, o universo está em expansão, tá? E até ganhou, teve um telescópio que ganhou homenagem por causa de Hubble, que lançaram, então, pelos Estados Unidos em 1990, recebeu esse nome por causa desse carinha aí, tá? Então, o efeito Doppler também continua valendo para os efeitos de luz. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, vamos ver um exemplinho aqui. Deixa eu copiar aqui esse exemplo da página 64, tá? Olha só. Esse exemplo, ele fala o seguinte, ó. A frequência de uma onda dada... Se eu copiar tudo aqui, né, eu leio. Olha só. A frequência de uma onda dada a radiação no espectro da luz proveniente de uma galáxia é de 6,88 vezes 10 a 15 Hz, tá? Se a gente voltar aqui nessa tabela, ó, é 6,68, né? 6,88 vezes 10 a 15. Então, por exemplo, nessa tabela aqui, ela está
um pouco acima aqui do violeta, né? Muito acima, na verdade, né? Que é vezes 15, né? 10 elevado a 15, bem acima. Se a galáxia estivesse em repouso em relação à Terra, a frequência recebida teria um valor de 6,91, seria bem maior do que a que tinha lá. Então, essa aqui seria em repouso, tá? Responda as questões a seguir, supondo que fosse possível aplicar as equações do efeito Doppler relativo às ondas sonoras também para a luz. Então, a letra A diz o seguinte: a galáxia está se afastando, pergunta, né? A galáxia está se afastando ou se aproximando de nós? Bom, como a frequência da radiação recebida da galáxia em repouso é maior do que a frequência em movimento, então ela vai estar se afastando, tá? Significa dizer que se a frequência relativa aqui, ó, sendo menor, significa que ela está se afastando, tá? Se em repouso está maior do que a relativa, então ela está se afastando. Caso contrário, estaria se aproximando. Letra B. Qual o valor da velocidade da galáxia em relação à Terra? Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, se nós utilizarmos a fórmula que nós aprendemos do efeito Doppler, por exemplo, essa aqui, que tem na apostila, tá? Velocidade mais ou menos a velocidade do som. E aí a gente vai utilizar a questão do sinal. Tá? Vamos lá. Então a gente vai substituir os valores aqui e calcular a velocidade, tá? Então, substituindo os valores, ó, a velocidade real relativa por conta do afastamento é 6,88 vezes 10 a menos 15, 10 a 15, e a frequência relativa aqui é 6,91, a do observador, na verdade, parado, é essa. A velocidade da luz, já que a velocidade do observador vai estar parado, né? A velocidade parada aqui é zero, então vai sobrar em cima só a velocidade da luz, dividido pela velocidade da luz, menos, ou melhor, mais a velocidade da fonte, que é o que a gente quer encontrar. Vou chamar de x aqui só para ficar mais fácil de escrever. Pô, a gente tem que resolver isso, só tome cuidado, não corte isso aqui com isso aqui, tá? Porque tem uma adição aqui, então você não pode cortar. O processo de resolução aqui é simples, ó. A gente vai pegar isso aqui e passar dividindo. Após passar dividindo aqui, a gente vai poder concluir, por exemplo, que eu posso cortar esse carinha com esse carinha aqui. E aí, aqui a gente vai reescrever isso aqui, então vou só aproveitar para escrever aqui embaixo, ó, até fazer aqui, ó. Vai ficar 6,88 sobre 6,91. Poderia dividir, mas ainda não vou. Aqui vai ficar 3 vezes 10 à oitava. E aqui 3 vezes 10 à oitava mais x. Se eu efetuar a divisão, deixa eu pegar a calculadora, ó. 6,88 dividido por 6,91, o resultado vai dar um número bem feio aqui, vai dar quase 1, é 0,995. Então deixa assim por enquanto. Como eu quero saber o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado esse trem aqui, então vai ficar 3 vezes 10 à oitava mais x vezes esse número aí, igual a 3 vezes 10 à oitava, vezes 6,91, dividido, agora, dividir não, né? Aí eu vou pegar agora e vou passar esse carinha para cá dividindo. E aí sim, 3 vezes 10 à oitava, vezes 6,91, dividido por 6,88. E aí eu vou pegar esse carinha aqui e vou passar para o outro lado subtraindo. Ou seja, x vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava, vezes 6,91 dividido por 6,88 menos, tá? Vou colocar aqui 3 vezes 10 à oitava. Agora é só efetuar essa continha básica aí, de acordo com a apostila. Essa velocidade tem que ser de 1,32 vezes 10 elevado a 6, tá? Se você pegar um calculador e faz esse cálculo aí que rapidão você chega no resultado. Lembrando que a velocidade que eu usei lá em cima é a velocidade da luz no vácuo, e a velocidade real aqui, como ele está em repouso em relação à Terra, a velocidade vai ser zero, tá? E no denominador, usamos o sinal de mais, porque em relação à Terra ele está se afastando, tá? Se ele estivesse se aproximando, a velocidade seria negativa, tá? Porque estaria diminuindo a distância, encurtando a distância entre nós. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então com isso,
A gente vai encerrando a sala de hoje, tá? Encerramos aí essa parte da luz, certo? Quarta-feira eu vou estar passando um trabalhinho para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação. Não saio porque eu vou fazer a chamada.